Muito provavelmente você já escutou a frase "você não é todo mundo", vindo de algum familiar, alguma professora na escola, algum grupo de amizades, de alguém ao longo da sua existência. Eu já escutei muito essa frase da minha família, da minha mãe, dos meus avós, de professores da escola, tanto pro bem quanto pro mal. Tanto pra me podar quando eu queria fazer algo muito diferente e disruptivo, talvez errado também em alguns aspectos, e também quando eu fazia algo de muito bom e eu via que eu não me encaixava num grupo e aí isso era positivo, isso era visto positivamente. Mas na maioria das vezes, o "você não é todo mundo" vinha pra um lado mais negativo, mais podando, mais mostrando que eu não tinha o poder sobre quem eu era, digamos assim. No vídeo de hoje eu quero falar que desde sempre a gente é treinado pra caber nos lugares. Então, quando a gente é criança, a gente é treinado pra caber no comportamento ideal pra nossa família, pra lidar na sociedade. Depois a gente é treinado a caber num padrão escolar, num padrão de turma, de amigos, de grupo. E isso faz com que a gente, muitas vezes, vá anulando quais são as nossas características específicas. O que é a nossa personalidade? Como é que eu sou autêntico? Quais são as coisas que só eu tenho? Porque todos nós temos coisas específicas, todos nós temos especificidades únicas que mais nenhum outro ser humano tem nessa terra. E isso é o que nos torna especial, isso é o que nos torna de fato únicos, né? Mas, essa massificação de sistema que a gente vive, o que acaba acontecendo é a gente quer caber, a gente quer pertencer. Então, muitas vezes eu vou deixar as minhas especificidades de lado para fazer o que mais agrada à sociedade, o que tem mais aderência à sociedade, o que é mais bem visto nesse padrão social. E isso pode ser bom no aspecto inicial, porque eu só vou repetir um comportamento de massa, mas chega um ponto que é o ponto que eu cheguei, que é, mas isso não me deixa feliz de fato. Quem eu sou? O que eu agrego de diferente? O que eu posso agregar de diferente? Eu não quero ser só mais um rato de laboratório correndo aí nesse sistema e, enfim, tendo um comportamento igual a todo mundo. Eu quero ser eu. E ser eu é abraçar as minhas especificidades, tanto boas quanto negativas, os nossos defeitos ali, porque nem só de flores vive, né? Basicamente, a gente é treinado quando pequeno a fazer coisas que não chamam muita atenção, a não ser diferente demais, a fazer como todo mundo faz, né? A ser mais contido, principalmente nos sistemas escolares tradicionais, onde a criatividade nem sempre ela é muito bem vista, onde o objetivo é que tu seja um padrão ali, então tu tire pelo menos as notas padrão, que tu se comporte dentro do padrão da escola, enfim. Então, basicamente, a gente passa essa primeira parte da nossa vida se encaixando nesse padrão. E essa parte da vida, ela pode durar 18 anos, 15 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou até a vida inteira, tá? Eu acho que tem pessoas que talvez nunca vão querer olhar pra esse acordar, digamos assim, porque ele é muito desconfortável. Mas vamos por partes. Basicamente, então, nessa primeira parte da nossa vida, a gente passa tentando ser igual a todo mundo. Muitas vezes inconscientemente e muitas vezes conscientemente. Então, eu quero comprar as coisas que as pessoas compram, eu quero ir nos lugares que as pessoas vão, eu quero viajar para os lugares que as pessoas viajam, eu quero participar dos eventos que as pessoas participam e por aí vai. Quando acontece esse acordar, é onde a gente entende que existe uma sensação de vazio, que na verdade eu não me conheço de fato, eu tô só repetindo um padrão, repetindo um comportamento que talvez ele nem faça sentido, mas eu me encaixo. Então, de imediato parece que eu sinto aquela sensação de pertencimento, mas no final das contas é só um vazio muito grande. Conforme a gente vai olhando pra isso através de terapia, conversas com pessoas que já tiveram esse acordar e passando de fato pelas dificuldades, porque posso falar que não é fácil passar por esse acordar e ter que rever a vida inteira, fazer mudanças e lidar com esse vazio, com essa própria companhia que a gente às vezes nem conhece e tá passando a entender quem nós somos. A gente começa a entender que a gente aprendeu a esconder as nossas especificidades. Então a gente aprendeu que o nosso jeito específico de pensar, de agir, de falar, de brincar, ele agora é padrão. A gente desaprendeu como é a nossa maneira de demonstrar amor e carinho, porque a gente hoje faz isso no modo padrão. A gente desaprendeu como eu demonstro a minha sensibilidade, como eu demonstro os meus sentimentos positivos, como eu também demonstro os meus sentimentos negativos, a minha raiva, a minha tristeza, a minha fúria. A gente vai, parece que, sucumbindo isso tudo dentro e chega um ponto que, para algumas pessoas, acontece esse acordar e é a hora de começar a colocar isso tudo pra fora. Eu venho passando por essa fase e, assim, é muito confuso, porque às vezes dá vontade de colocar tudo pra fora, mas a gente não sabe pra quem falar, como isso vai ser aceito e o que fazer com essa informação, né? Por isso que a terapia, e aí o meu viés é muito uma terapia espiritual com, enfim, gurus e etc, porque é o que eu gosto, é o que acredito mais, acaba sendo
extremamente essencial, pelo menos uma vez na semana, se não duas, para conseguir desenvolver isso melhor e não só ficar lidando com todas essas informações na minha cabeça. E como eu não tenho conhecimento para lidar com elas, eu não consigo fazer da melhor maneira possível. Porque todas as minhas características específicas eu acabava vendo como defeito, como algo negativo, como algo que não era aceito. Então eu mesma fui descredibilizando e descaracterizando quem eu sou de fato, para me caracterizar de acordo com o que as pessoas gostam, para eu poder ser aceita, amada. E aí, enfim, né, aqui vem também questões de infância, como que a gente aprendeu a demonstrar amor e a sentir amor, e por aí vai. Tem muitas outras coisas para trabalhar, mas vamos uma coisa de cada vez. Basicamente, então, a gente vai se lixando e podando para ficar igual a todo mundo. Então a gente começa a repetir um padrãozinho de querer ser igual a todo mundo. Mas vamos fazer um breve parênteses aqui, que uma mesma árvore, então uma espécie de árvore, ela não é igual em todas as árvores. Eu amo araucárias. As araucárias são todas diferentes. Cada araucária tem a sua especificidade. Por mais que elas fazem parte de uma única família, elas são diferentes entre si. E isso é o que torna elas lindo. Isso é o que torna uma araucária mais alta, mais baixa, mais gorda, mais magra, com mais galhos, com menos galhos, mais saudável, menos saudável. Essas são as especificidades de cada araucária. Assim como nós, como seres humanos, temos nossas especificidades individuais. A natureza tem isso. Então é claro que a gente, como ser humano, vai ter isso também. Mas é dolorido, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo de querer pertencer a qualquer custo, né? E esse medo de, aquele FOMO, Fear of Missing Out, um padrão de corpo, de pensamento, de trabalho, de sucesso, isso está muito enraizado dentro desse sistema que a gente vive, né? Então, basicamente, a gente passa anos vivendo para esconder as coisas que a gente tinha de único. E a gente não consegue ser genuinamente feliz quando a gente tá se escondendo, quando a gente tá mascarando quem a gente é pra viver de acordo com o que alguém acha que é melhor. É um ponto que isso vai sucumbir. E é nesse ponto que a gente vai trabalhar mais um pouquinho agora. A sua própria intensidade, o seu jeito de ver o mundo, o seu jeito de fazer as coisas, talvez ele não seja o ideal, de acordo com o que a sociedade gosta. Talvez ele não seja o padrão de sucesso que as pessoas falam que é. Talvez ele não seja a coisa que vai agradar a todo mundo. Mas essas são as coisas que te fazem ser você, que te fazem ser único, que te fazem ser esse ser humano incrível em busca de evolução que você é. Por exemplo, existem 1 milhão de terapeutas no mundo. E ainda assim continuam se formando 1 milhão de terapeutas por ano. Porque cada terapeuta vai ter o seu jeito de se comunicar, a sua tribo que vai agradar mais, o seu jeito de acolher as pessoas, o seu jeito de trabalhar com as pessoas. E existe espaço para todo mundo nesse universo. Porque é quando a gente consegue entender que o jeito que a gente faz, só a gente faz, que a gente começa a entender qual que é o nosso verdadeiro poder e valor. Poder num aspecto de que nós temos a capacidade de mudar a nossa vida, de melhorar as nossas realidades e de realmente ser feliz. E entender o nosso valor de não se deixar levar por qualquer crítica, não se deixar levar por qualquer medo e principalmente não se deixar abalar por qualquer coisa que aconteça. O mundo hoje em dia ele é cheio de cópias. Se a gente para ver as pessoas nas redes sociais, é muita gente copiando uma outra. Mas as pessoas que mais têm sucesso são as pessoas autênticas. As pessoas que gravam os melhores conteúdos são as pessoas que sabem quem elas são e usam as suas especificidades para conseguir alcançar as pessoas, para conseguir encantar as pessoas. Porque no final das contas, o conteúdo ele tá aí nas redes sociais, ele tá no mundo, ele tá, enfim, no Google, no ChatGPT, no Claude, no qualquer coisa. Mas o jeito que você consegue expressar essas informações é único, é seu. E olhar para isso é muito especial. É muito difícil porque a gente vai ter que se adaptar com o fato de que seremos muito diferentes das outras pessoas, com o fato de que talvez a gente não agrade todo mundo e realmente a gente não vai agradar, com o fato de que talvez a gente fique mais sozinho do que a gente imagina ou gostaria ou acharia que ficaria. Mas tudo isso faz parte desse movimento de acordar e de entender essa felicidade genuína que, no final das contas, eu acredito que é o que todo ser humano busca. Hoje, nas minhas mentorias, a gente trabalha muito sobre essa questão de personalidade, né? E muito para as pessoas que criam conteúdo nas redes sociais ou que são autônomas, principalmente, né? Porque
Existe muita competitividade no mercado, mas é isso que eu sempre bato na tecla. O jeito que você vai poder atender um paciente, um aluno, um cliente, é o seu único jeito de fazer isso. É o jeito que vai fazer com que a pessoa ame o teu serviço, o produto, ou não. E tá tudo bem se ela não gostar. Tem outras milhares de pessoas que podem gostar do teu produto ou serviço. Mas isso não significa que você tem que parar de fazer algo do jeito que você faz para poder agradar as pessoas. Mas é muito difícil aceitar isso. Então é muito mais fácil eu me podar para poder agradar o máximo de pessoas possíveis do que eu ser autêntico de fato e bancar essa autenticidade, né? Muito da questão do adulto bancar isso, e é muito difícil, porque fazer essa transição da criança para o adulto demanda muitas coisas que nem sempre a gente é ensinado, nem sempre a gente olha. Porque não são coisas que dão retorno financeiro ou que dão visibilidade, são coisas que machucam, que fazem com que a gente tenha que cuidar, fazem com que a gente tenha que evoluir. E, cara, é bem complicado, né? É difícil. Então, ser autêntico, no final das contas, é se expor e tomar porrada. Mas entender que, pelo menos, a gente está cumprindo o nosso papel conosco. A gente está conseguindo evoluir, se amar, ter mais carinho e trabalhar o nosso autoconhecimento. O autoconhecimento, ele não é algo que a gente tem que estudar apenas, é algo que a gente tem que sentir na prática. E o autoconhecimento, ele passa por vales de muita dor e muito sofrimento, porque a gente tem que olhar, sim, para as nossas piores facetas. A gente tem que olhar para as coisas que mais nos machucam, a gente tem que olhar para os nossos defeitos e também para as nossas qualidades únicas, que é tão difícil de a gente olhar e valorizar isso hoje. Então, um ponto que eu trago muito nas minhas sessões de terapia com os meus terapeutas vem de, eu tenho que usar uma máscara para poder ser aceita e ser amada? Será que eu consigo sustentar isso? Durante muitos anos da minha vida eu sustentei, mas hoje em dia eu não consigo mais sustentar isso, eu não consigo mais ser algo que eu não sou, fingir algo que eu não consigo bancar, entende? Eu tô passando por um processo de autoconhecimento, de descobrir quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero fazer da vida, o que eu não quero, etc. Então eu não quero ter que contrabalancear isso com essas máscaras que eu vivi durante muitos anos. Só que é muito difícil isso, porque a gente vai passar pelo medo da rejeição, pelo medo do julgamento, pelo medo de estar sendo demais ou de estar sendo de menos. Infelizmente, a gente vai ter que passar por isso. E exatamente por esse motivo é muito importante que a gente tenha bom acompanhamento com terapeutas, que a gente tenha pelo menos um amigo que a gente possa contar para tudo, para pedir ajuda, pedir conselho, desabafar, porque nós também não nascemos para ser sozinhos, a gente nasceu para conviver em sociedade. Então é importante escolher quais são essas pessoas que a gente vai conviver de fato, que a gente vai poder pedir ajuda, que a gente vai poder trabalhar a nossa evolução pessoal. E ser autêntico não é a gente ser escandaloso, chamar atenção. Não. Ser autêntico, pra mim, no final das contas, é ser livre. Ser livre pra ser quem eu sou, pra aprender, pra deixar de ser quem eu não sou mais. Ser autêntico é parar de ficar pedindo licença pra existir, pra falar, pra perguntar. É parar de filtrar o que eu acho, o que eu deixo de achar pelo que os outros vão pensar. E aí, assim, né, não vamos levar tudo a ferro e fogo. A gente convive na sociedade, a gente tem trabalhos, a gente tem que ter uma boa convivência também. Mas é parar de usar essas máscaras, de fato, né? É trazer as nossas especificidades, o que nos torna único para tudo. Para o trabalho, para as relações pessoais, para a maneira com que a gente se expressa, que a gente se veste, que a gente decora a nossa casa, que a gente cozinha. Chega de ficar tentando caber num padrão que não é teu, de ficar batendo numa tecla que não te faz feliz. E isso é uma construção, porque a autenticidade, ela não é um interruptor que a gente vai ligar e desligar. Então eu não vou conseguir ligar agora e ser autêntica e desligar pra não ser mais autêntica no final do dia. A autenticidade é algo que a gente vai treinar, é algo que a gente vai ter que todos os dias batalhar pra continuar sendo autêntico, do jeito que nós somos. E a gente vai conseguir fazer isso com o nosso autoconhecimento, passando pelos vales da dificuldade, passando pelas montanhas da felicidade, porque faz parte, as oscilações fazem parte da vida. Mas o autoconhecimento é a gente realmente olhar para esse treinamento que a gente vai passar, né? Para esse tempo que a gente vai dedicar, fortalecendo esse músculo de sermos nós mesmos. Por mais difícil que seja, e já vou dar um spoiler, tá? Porra, é difícil pra caceta.
Cara, é difícil pra caceta. Uma reflexão que eu fiz ontem com o meu terapeuta é: onde que eu ainda tô pedindo licença pra ser quem eu sou? Quais são os momentos do meu dia que eu não consigo bancar a minha autenticidade, que eu não consigo ser eu verdadeiramente, que eu tenho medo, que eu travo? Porque isso acontece, gente. Vou dizer que eu devo estar, tipo assim, há pelo menos uns 8 meses trabalhando essa minha autenticidade, e tem muitas coisas que, quando passo por aquela situação, eu travo e falo, puta, eu repito o padrão que eu sei que não sou eu, não tô sendo autêntica, não tô sendo verdadeira comigo mesma, mas agora eu já sei identificar isso, pelo menos. Então, queria deixar que o mundo, eu até anotei essa frase, o mundo ele não precisa de mais uma cópia bem feita de outro ser humano. Ele já tem demais disso tudo. O mundo precisa de você por inteiro. E você por inteiro é você com todas as suas especificidades e características extremamente positivas, únicas e maravilhosas. E também defeitos negativos, tristes e que você vai trabalhar para melhorar. Somos seres humanos, estamos aqui buscando nossa evolução. É importante que a gente nunca esqueça disso. É importante que a gente saiba que a gente pode bancar as nossas escolhas, porque daqui a 3 minutos eu posso escolher outra coisa. Mas pelo menos eu tô escolhendo escolher outra coisa. E não sendo escolhido a escolher outra coisa. Entende a diferença? Tem uma diferença muito grande nisso. Tem uma frase que eu gosto muito, que já me falaram e ela mexe muito comigo, que é: tem só uma pessoa no mundo inteiro que consegue ser você. E seria um desperdício passar a vida inteira tentando ser outro. As pessoas que eu mais admiro na minha vida, que eu mais admirei na minha vida, foram pessoas extremamente autênticas. Uma pessoa extremamente autêntica que eu tive o prazer de conviver e de amar durante muitos anos foi a minha avó. Ela era uma mulher muito autêntica, ela era uma mulher muito forte, ela era uma mulher muito maravilhosa e ela foi tudo que foi pra todos que passaram na vida dela e deixou um legado de amor lindo pra todo mundo porque ela era autêntica. Porque por mais difícil que era, ela bancava as decisões dela. Porque por mais doloroso que era, ela passava pelos vales da tristeza, do autoconhecimento. Ela buscava terapia, tratamento e tudo que vocês puderem imaginar. E ela era muito autêntica. Ela era autêntica na forma de falar, de se posicionar, de trabalhar, de cozinhar, de demonstrar amor. E esse é o exemplo mais lindo que eu tenho. E também é o sentimento de amor mais lindo que eu já tive na minha vida. Então eu espero que esse vídeo possa te incentivar a ser cada vez mais autêntico. Ser cada vez mais você.